Paula, bom dia, direto de São Luís, do Maranhão. Obrigado demais por você ter esse tempo de compartilhar com a gente aqui. Me ative. Bom dia, tudo bem? Ótimo. Sempre bom te ouvir, Conrado. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Acho que o convite, né, que o Conrado me trouxe, e eu já alinho a expectativa desde o início, não é de um case somente de conquistas, acho que é de um case real. Eu acho que esse que é o mais legal do nosso case da Vale, né? Nem tudo foram flores, como o Conrado falou, a jornada é longa, então eu vou dividir com vocês aqui um pouco do que a gente tem vivido nesses últimos 4 anos, ainda tem muita coisa por vir. O legal, Conrado, é que eu já mudei minha apresentação umas 50 vezes enquanto eu te ouvia, porque várias coisas foram popping up aqui na minha cabeça durante a tua fala, e eu fui acrescentando aqui, porque de fato é muito dinâmico. Eu vou compartilhar um pouco com vocês e fiquem à vontade depois, se precisarem, né, quiserem trocar. Acho que ela ficou muda, né? Paulinha, acho que você está muda. Ela colocou no mudo. Vocês conseguem me ouvir? É porque eu vou passar um vídeo no final, mas ele corta aqui meu áudio. Vocês estão me ouvindo agora, certo? Ok? Sim. Perfeito. Então vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história, como é que ela começou e como é que ela tem se desdobrado aí ao longo desses anos e os próximos passos. Acho que a primeira coisa aqui, né, para falar para vocês é por que que a gente está aqui, talvez, né? Por que que a Vale, né, e o Conrado é um grande parceiro, a Nove tem sido um grande parceiro, na verdade, de muitos anos, desde o tempo da Universidade Corporativa da Vale, então acompanhou essa nossa transformação. Mas por que que eu estou aqui para contar para vocês sobre cultura de aprendizagem? Especialmente porque isso, como o Conrado acabou de falar, não começou pela área de aprendizagem, né? Certamente todos vocês, né, se estavam aqui no Brasil, com certeza ouviram falar da tragédia de Brumadinho que aconteceu em 2019. E foi algo que marcou para sempre a vida, né, de quem estava na Vale e de quem está aqui até hoje. E essa tragédia, além de todas as, né, tudo que a gente teve que modificar em termos de negócios, ela fez a gente refletir muito profundamente sobre quais eram as crenças e os comportamentos que a gente vinha tendo até então e que não nos levariam ao futuro do que a gente quer. Então, assim, a Vale é uma empresa já de mais de 80 anos, eu costumo dizer, uma senhora cheia aí de conquistas, medalhas, né, estampadas na parede, mas que é cheia de também hábitos, né, e rituais, enfim, tradicionais, que a gente entende que o que nos trouxe realmente até aqui não necessariamente vai nos levar ao futuro que a gente espera. E logo após, ali de 2019, na verdade, a gente já vinha planejando fazer uma grande transformação cultural. Brumadinho foi ali um estopim para isso, um gatilho. Em 2020, a Vale investiu muito profundamente em um diagnóstico cultural da companhia. A gente ouviu muitos empregados, né, de diferentes níveis no mundo inteiro, e a gente começou uma jornada de transformação cultural. Isso que eu estou projetando para vocês agora na tela, e esse material é público, ele está disponível nos nossos sites externamente, ele é, na verdade, o resultado de muita reflexão, muita discussão que aconteceu ao longo de mais de um ano, de muita pesquisa e também de muita humildade para admitir algumas coisas, né, de que a gente fazia, né, se comportava de algumas formas que a gente não queria mais manter. E esse one page que vocês estão vendo aqui, ele reflete, né, exatamente desde o nosso propósito até as nossas ambições, mas o que realmente nos chama a atenção é que lá em cima, no topo desse one page, a gente tem ali, eu brinco, né, que é o slogan, que é um aprendendo juntos. E por que aprendendo juntos? É interessante que às vezes as pessoas olham, acham bonito, né? Porque realmente a educação e a aprendizagem é algo bonito, né? As pessoas gostam de falar sobre aprendizagem. Mas, na verdade, a escolha pelo Aprendendo Juntos no topo ali do título da transformação cultural da Vale, ela tem um significado. Uma das coisas, né, algumas das crenças que foram identificadas no nosso diagnóstico cultural, é que nós ainda éramos uma empresa, ou ainda somos, né, porque estamos na jornada, muito fechada em silos, pouco colaborativa, né, que precisava aprender mais entre si. E é interessante porque, veja, a Vale investe em educação há muito tempo. A Vale tem mais de 20 anos, então não é sobre treinamento, é sobre como a gente se comporta no dia a dia.
né? Se a gente realmente aprende uns com os outros. E para você aprender, você tem que ter comportamentos contrários a esse. Primeiro, você tem que ter humildade para dizer que você não sabe, né? Você não pode ser arrogante e achar que você sabe de tudo, que você resolve tudo sozinho. Então, isso conversa com os comportamentos-chave que a gente tanto tem buscado, né? O diálogo aberto e transparente, empoderar as pessoas para que as pessoas possam, né, ter voz na empresa. Então, o aprendendo, e não é sozinho, é juntos, ele tem um conceito por trás que carrega, na verdade, toda a transformação cultural dessa empresa. E foi um presente para a gente da área de aprendizagem, porque o convite chegou na sequência, né? Então, uma vez que essa transformação cultural estava posta, a gente foi convidado, como área de aprendizagem, a pensar como é que a gente consegue dar vida a esse aprendendo juntos. Porque o Aprendendo Juntos, que está lá no topo, é, na verdade, a cultura de aprendizagem. Uma nova cultura de aprendizagem. Porque, como o Conrado já falou, a gente já tinha uma cultura instalada, né? Mas que cultura de aprendizagem é essa da humildade, do assumir o não saber, do buscar o aprendizado continuamente, do reconhecer a aprendizagem no dia a dia, do colaborar? Como que a gente faz isso se tornar realidade no dia a dia de todos os empregados? Então, desafio bom que chegou para a gente em 2021. E a primeira coisa que a gente pensou foi, bem, como área de aprendizagem, a gente já tinha ali, obviamente, né, no dia a dia, algumas percepções de como talvez as pessoas viam a aprendizagem e até das dores, né, que a gente tinha, que a gente precisava tratar. Mas era muito importante a gente ter isso concretizado em fatos e dados. E aí, então, a gente até estabeleceu, foi quando a gente estabeleceu nossa parceria com a Nove, nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos foi um diagnóstico de cultura de aprendizagem para a gente ouvir as pessoas. E aí, a primeira coisa importante de dizer é que essa pesquisa que a gente fez, ela foi absolutamente voluntária. Então, não teve forçação de barra com ninguém, não era obrigatória, não fizemos grandes campanhas, nada disso. O que a gente fez foi uma pesquisa aberta, né, em inglês e português, aberta no mundo inteiro, absolutamente voluntária, então os empregados podiam ou não, se quisessem, contribuir com a gente. É uma empresa muito grande, a gente tem um desafio que é natural, né, da mineração, que é o acesso ao digital. Então a gente já não tinha uma expectativa, né, de uma grande adesão, especialmente dos empregados operacionais, por falta de acesso mesmo, mas nos surpreendeu, porque mesmo em pouco tempo, com pouca divulgação, a gente teve uma adesão interessante, né? E a amostra, né, de respondentes, ela realmente refletiu aos nossos empregados. Então, a gente teve aí mais de 60% dos respondentes sendo empregados operacionais, e a gente teve também a amostra aí de empregados que a gente chama, né, de staff, especialistas e liderança. Então, isso nos trouxe aí uma segurança sobre esses dados. Além dessa pesquisa, desse questionário, a gente fez na época também uma entrevista com a nossa vice-presidente de pessoas, porque era muito importante ouvir dela, né, como a grande líder do processo de aprendizagem, o que ela tinha de visão, de estratégia, o que ela estava enxergando de aprendizagem ali no board, né? E também a gente rodou alguns grupos focais, alguns painéis com alguns grupos de pessoas que a gente entendia que eram mais interessantes. Então, dentro do próprio processo, na época, a gente chamava de talent, alguns líderes, né, alguns supervisores, alguns BPs que também eram muito importantes para a gente ter essa visão. E aí, obviamente, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando do diagnóstico, não farei isso, vou trazer para vocês os 6 insights, né, que a gente teve a partir dos resultados dessa pesquisa. E por quê? Porque, embora para a gente, que já trabalha com a aprendizagem, a gente já tinha um feeling do que viria, foi muito importante a gente capturar isso na voz dos empregados. E a partir do que a gente capturou aqui, a gente começou todo um processo de transformação, que é o que eu vou contar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente ouviu dos empregados foi: as pessoas até já reconhecem que elas já têm uma visão um pouco mais sistêmica do seu ambiente, mas ainda tinha oportunidade de colaborar mais. Então, a gente estava no caminho, mas ainda tinha oportunidade da gente avançar. O segundo insight foi: o ambiente de aprendizagem é muito burocrático na Vale.
né? E por burocracia, entenda, o processo é difícil, é demorado, eu não sei com quem eu tenho que falar, os sistemas, né, são confusos, a gente tinha o LMS, o LXP, e para o aprendiz na ponta, ele não conseguia compreender a diferença entre os dois, então tudo isso transformava o processo para ele burocrático. O terceiro é que, curiosamente, mesmo para empregados operacionais, e por operacionais vocês podem imaginar, mecânicos, operadores, né? A base dos nossos empregados, mesmo eles, mais de 70%, quase 80% nos disseram que preferiam aprender na prática. Né, que a aprendizagem informal no dia a dia era mais importante. Porém, isso não era reconhecido pela liderança. O líder ainda precisava do treinamento registrado. O quarto que eles nos trouxeram foi: a gente não consegue estabelecer prioridades porque tudo é meta, tudo é obrigatório, tudo é para ontem. A gente ri de desespero, gente, mas é essa que é a verdade, né? Então, assim, acho que alguns de vocês trouxeram essa realidade. O que a gente faz para as pessoas fazerem? É só estabelecer como meta, colocar um prazo, colocar um farol e tá todo mundo fazendo. E isso confunde as pessoas, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, a gente ouviu isso dos empregados. O quinto, e muito interessante, foi: a gente reconhece que a Vale investe muito em aprendizagem e oferece N oportunidades, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Existem muitas soluções, muitos treinamentos, workshops, palestras. Eu não consigo fazer, eu não tenho tempo para fazer. E o sexto é que eles nos disseram: olha, eu me sinto capaz sim, como aprendiz, de estruturar o meu próprio aprendizagem, o meu próprio aprendizado, de construir a minha jornada. Porém, curiosamente, em todos os níveis, inclusive no da liderança, eu ainda espero que a Vale, né? Eu sempre pergunto, mas quem é a Vale, gente? Quem é essa entidade? Porque se o próprio líder espera que a Vale diga o que ele tem que aprender, a gente tem aí um paradigma a ser quebrado, que é essa lógica, né, natural construída pela escola, pela educação escolar. Ou seja, por mais que a gente tenha autonomia e se sinta capaz, a gente ainda espera que alguém diga para a gente o que a gente tem que aprender. Então, em resumo, esses foram os principais pontos que a gente capturou do diagnóstico. Eu já falei todos eles aqui. E aí, então, a partir desse diagnóstico, isso foi em 2021, a gente começou a trazer uma série de ações de reposicionamento. A gente entendeu que a aprendizagem precisava dar uma virada dentro da Vale, né? E a primeira coisa que a gente fez ali naquele momento foi a Vale, que já foi uma marca muito forte, né, foi reconhecida como a grande universidade corporativa da Vale, ela tinha perdido força nos últimos anos, né? Muitos empregados novos nunca nem tinham ouvido falar na Vale. Então, fazia sentido naquele momento, e a gente fez consultas internas, inclusive, para entender se nosso posicionamento estava correto, fazia sentido a gente fazer um rebranding, trazer a Vale agora com uma nova roupagem, de uma forma mais informal. Então, a própria iconografia que a gente traz aqui na identidade visual conversa com isso, algo mais ali de uma lógica de emojis, né, da conversa mais jovem, cores, uma letra que conversa também com algo mais fluido e um posicionamento diferente. Um posicionamento que é de colocar o aprendiz no centro. Então, foi um pouco do que o Conrado trouxe, né? A gente sempre foi uma área de RH, uma universidade corporativa, muito bem reconhecida, é verdade, mas centralizadora, né? Assim, as pessoas realmente esperavam muito que a Valer desse as respostas. E a gente, quando ouve isso dos nossos empregados, eles nos dizendo, mesmo os mais operacionais, que eles reconhecem o aprendizado no dia a dia, isso nos acende uma faísca que diz: o aprendiz pode sim, ele é capaz, por que a gente, né, não inverte essa lógica? Então, a gente para um momento como área de aprendizagem, e isso levou alguns meses, Conrado bem disse, né, para a gente compreender que lógica era essa de ecossistema, isso não foi trivial, mas a gente compreendeu que, primeiro, o aprendiz precisava estar no centro. Isso não é só uma imagem bonita, é de fato a gente começar a olhar para as pessoas nas suas particularidades. Né? Então, o que eu ofereço para um técnico operacional não é igual ao que eu ofereço para um líder, porque as necessidades e as condições são diferentes. Então, esse ecossistema ele é formado por muitos elementos
que se misturam entre não só pessoas, mas tecnologias, espaços físicos, a própria comunidade externa, os nossos parceiros e fornecedores. E eu brinco que eles aqui, como numa galáxia, aqui, né, num sistema solar, eles orbitam o aprendiz. Então, o aprendiz está cercado por todos esses elementos todos os dias. E o nosso desafio como área de aprendizagem é como é que a gente mantém tudo isso em sinergia, assim como na natureza. Né? Como é que a gente cria ali orientações para que todo mundo se converse e entregue o melhor para o aprendiz? E aí eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente implementou, né? Uma das primeiras coisas que a gente conseguiu, na verdade, não foi uma das primeiras, mas foi uma das mais significativas, eu diria, é que a gente finalmente conseguiu expandir os acessos ao nosso LXP a 100% dos nossos empregados. Isso era algo que a gente já vinha planejando, era uma estratégia desde 2019 e que em 2023 a gente conseguiu fazer. Então, isso é um marco importante, porque com isso a gente diz para os nossos empregados que não há barreira para ele aprender. Está na palma da mão dele. Então, com o celular, Paula, mas ele não trabalha com celular. Não tem problema, gente. As pessoas estão no TikTok, elas estão no Instagram, elas estão no YouTube. Você acha que o mecânico não vai lá e não procura no dia a dia dele como fazer no YouTube? Então, as pessoas elas já usam a tecnologia, né? Enquanto a gente ficar aguardando que a empresa seja uma provedora desse recurso, a gente não avança. E a gente entendeu isso. Então, a gente deu esse acesso para todos e os resultados têm sido muito positivos. Em 6 meses, a gente já conseguiu mais de 50% dos acessos. Eu já estou quase tendo 70% de acesso em 6 meses. Uma outra iniciativa bacana que a gente começou a fazer para tentar mudar essa lógica aí do aprendizado tradicional é que a gente tentou implementar um pouquinho dessa lógica ali do TikTok Learning, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma iniciativa que a gente lançou do VPS, nosso modelo de gestão, e antes do treinamento a gente mandou ali alguns videozinhos de fato ou fake, né? Esse é um tema super, assim, denso, né? As pessoas acham chato e a gente tentou transformar ele em algo mais lúdico, usando ali a tecnologia. Então, deu muito certo. Um outro exemplo é uma websérie que a gente tem, e já é antiga, ela começou como um treinamento presencial mesmo, que é o da Mina China, e é uma das ações assim mais consumidas nossa, 100% interna, quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer o processo da mineração, como o nome já sugere, desde a mina até o momento da venda do produto, né, que aqui é representado pela China. E isso, como eu falei, costumava ser presencial e a gente transformou numa websérie com pílulas. Então, é mais ou menos como um Netflix. Você entra ali, você tem vídeos muito curtos, de 10 minutos, são os nossos empregados que gravaram, e você pode assistir na sequência que você quiser. Se você quiser começar pela China, em vez de começar pela mina, tá tudo bem, né? Você escolhe. Uma outra solução que a gente implementou e que foi sucesso absoluto, e até hoje a gente construiu isso junto com a Nove, foram as cartas das práticas de aprendizagem. Então, a gente ouvia muito das pessoas assim, eu entendo que o aprendizado informal é muito importante, mas eu não sei como fazer. E aí a gente pensou, como é que a gente pode entregar, literalmente, na mão das pessoas, sugestões rápidas, práticas, de pequenos rituais para que eles aprendam no dia a dia. E a gente, então, criou, né, esse baralho, que tem ali um deck de rituais simples, né? Alguns você pode fazer sozinho, outros em dupla, outros em grupo. E, gente, é sucesso absoluto esse baralho. Assim, ele tem a versão realmente física e tem a versão também virtual. Mas a turma, assim, usa pra caramba, em todos os eventos que a gente vai, a gente tem a oportunidade de mostrar, de entregar, e isso tem ajudado bastante as pessoas a viverem essa aprendizagem informal no dia a dia. Um outro exemplo de intervenção que a gente fez, e foi uma sacada, né, durante o processo, foi que a gente inseriu a cultura de aprendizagem no modelo de gestão. Eu brinco que a gente hackeou o sistema. Porque, e essa é uma das lições aprendidas, né? Em vez de você ficar querendo criar um monte de coisas, por que a gente não navega a onda do que já está posto? Então, a Vale é uma empresa que é muito focada em segurança, precisa ser, em técnica, precisa ser, a mineração exige isso, é um ambiente que precisa, né, de regras e normas, e a gente tem um modelo de gestão que já está implantado no mundo inteiro. Esse modelo de gestão, ele tem ali guias de como a liderança deve atuar nas diferentes dimensões. E
aí, o que, que a gente fez? Dentro da dimensão liderança, a gente criou, então, um requisito sobre aprendizagem. Né? Simples, objetivo, só tem 2 frentes. Então, você líder, o que, que você tem que fazer para aplicar a aprendizagem no dia a dia? Uma frente, né, um requisito, vai continuar existindo, não tem como a gente fechar os olhos, são os treinamentos tradicionais, obrigatórios, normativos, isso vai continuar existindo, você precisa estar atento para isso. Mas existe uma outra via que você também precisa estar atento, que é para a aprendizagem no dia a dia, é a cultura de aprendizagem. E aqui, a grande sacada foi, eu não falo para ele o que o empregado dele tem que fazer, eu falo para o líder como é que ele pode ser um exemplo para os empregados dele. Como é que ele demonstra para o time que ele deixa tempo para ele aprender, que ele abre espaço para as pessoas trocarem. Então, aqui são orientações muito simples para o próprio líder implantar no dia a dia e ser esse exemplo para os times. A gente fez um manifesto, eu comecei pelo final, né? O manifesto foi uma das primeiras coisas que a gente desenvolveu. E não sei se dá tempo, eu sei que eu já estourei aqui meu tempo, ele tem 1 minutinho, mas acho que vale a pena passar. Pode ser, Conrado? Carol, dá tempo de passar o manifesto? Tá sim, tá aberto o microfone. Tá sim, Paulinha. Joia. É um vídeo que a gente construiu, a gente não está lá ainda, mas é a nossa visão de futuro. Também construímos com a Novo, em parceria, sobre o que é essa aprendizagem que a gente espera. Deixa eu só colocar o áudio aqui, senão vocês não vão... Somos eternos aprendizes. Aprendemos juntos, compartilhando, perguntando, pedindo ajuda. Derrubamos silos e construímos pontes. Somos uma só empresa. Não estamos sós, fazemos parte de um amplo ecossistema, onde aprendemos tanto ou mais do que ensinamos. Acreditamos que aprender deve ser prazeroso, que flexibilidade e diversidade geram engajamento e resultado. Que a aprendizagem acontece nos treinamentos, mas não só neles. Que também aprendemos ao questionar, ao escutar atentamente, ao enfrentar desafios reais e refletir sobre eles. Acreditamos na importância da autonomia, que para a gente se constrói em uma via de mão dupla, com a empresa oferecendo condições para o desenvolvimento do protagonismo e o aprendiz assumindo responsabilidade por seu próprio aprendizado. Para isso, precisamos de confiança e humildade. Confiança para que nossos erros possam ser compartilhados e transformados em aprendizado. E humildade para aceitarmos nossa condição de não saber. E pedirmos ajuda para quem estiver por perto, ou quem sabe, até um pouco mais longe. Somos eternos aprendizes. Somos Vale. Aprendemos juntos. Tá muda, Paulinha. Olha lá. Pronto. Voltou? Voltou. Além de lindo, a gente tem que achar, né, gente? Filho da gente sempre é lindo. Esse manifesto, ele traz mensagens muito claras do que a gente espera da cultura de aprendizagem na Vale. Finaliza com uma frase que a gente tem emplacado aqui muito marqueteiramente, que é: nós somos eternos aprendizes, né? A gente precisa se posicionar dessa forma. E eu queria finalizar aqui a minha fala trazendo algumas lições aprendidas, porque, é claro, é muito breve aqui a nossa conversa, eu tentei trazer aqui as coisas mais importantes, mas nem tudo foi perfeito, funcionou perfeitamente. A gente começou essa jornada, como eu falei, em 21, nós estamos em 2024 e ainda tem muita coisa acontecendo. Então, se eu puder contar aqui para vocês um pouco dessas lições aprendidas, a primeira é: a gente precisa assumir nossa vulnerabilidade como RH. A gente não é capaz de fazer tudo sozinhos. E está tudo bem. A gente aprendeu isso. A gente pode impulsionar, a gente pode instigar a companhia a fazer a mudança, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos. Então, assumir essa vulnerabilidade num determinado momento do processo foi muito importante para que a gente seguisse. A segunda lição aprendida é que, em vez de a gente ficar criando um monte de coisa, é muito mais inteligente a gente usar o sistema a nosso favor.
Então, a Vale é uma empresa normativa, é uma empresa que é pautada em procedimentos, em normas. Eu não preciso jogar contra isso, eu posso usar isso ao meu favor. Então, usar o modelo de gestão já existente. A gente aplicou, inclusive, a gente criou a nossa norma de aprendizagem. Essa é a linguagem da companhia, né? Então, por que não criar uma norma que fala para as pessoas o que pode ser treinamento obrigatório e o que não pode? As pessoas entendem esse tipo de linguagem. O terceiro e um dos mais importantes, assim, o engajamento da alta liderança. A gente levou aí talvez mais de 1 ano para conseguir o engajamento da alta liderança. Estou falando do board mesmo, VPs, né, presidente. Enquanto a gente não conseguiu esse buy-in, as coisas andaram mais lentamente. Mas também, uma vez que a gente conseguiu colocar isso na estratégia, a aprendizagem virou um pilar estratégico da companhia, a coisa mudou numa velocidade incrível. Então, o engajamento da alta liderança é muito importante. Intencionalidade. Vamos começar pelo que já existe. Às vezes a gente quer pensar uma grande solução fantástica. Não, vamos começar pelo pequeno, pelo simples. Pequenas intervenções funcionam. Constantemente a gente precisa se fazer a pergunta, né? Todos os dias a gente é acionado, né, com um pedido. Vamos comprar um treinamento? Vamos desenvolver uma ação de treinamento tradicional? E a pergunta que a gente faz é: isso conversa com a cultura de aprendizagem que a gente quer ter? É isso mesmo? Se a resposta for sim, a gente segue. Se não for, a gente tem que pensar numa forma mais criativa e inovadora. Uma outra lição aprendida, acho que o Conrado falou muito sobre isso agora, é que, gente, autonomia não significa soltar a mão das pessoas e fazer com que elas andem sozinhas. As pessoas não sabem andar sozinhas completamente. Não é sobre isso. E essa chave, ela demorou para virar na nossa mente, né? Aprendizagem formal não é simplesmente você tirar tudo que é formal e deixar as pessoas soltas. Você pode dar direcionamentos. Então, você direcionar, falar, dar exemplos de rituais, você dar orientações para as pessoas, ajudam elas a chegar no caminho que a gente espera. E, por fim, valorizar a jornada. Porque, embora seja muito gostoso a gente celebrar as conquistas, a jornada é o mais importante. O aprendizado que a gente tem ao longo desse tempo é o mais importante. Então, não subestimem o tempo e tudo que pode dar errado ao longo da jornada, porque é aí que o aprendizado mora. É isso. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da nossa história e eu fico à vontade para dúvidas ou até para a gente conversar depois, tomar um café. Podem me procurar. Obrigada.